Oi, esse é o canal J Me Ajuda, produzo meus vídeos aqui segunda, quarta e sexta, 5h30 da tarde, sobre enfermagem, saúde, educação, internet, empreender. Então hoje vamos falar sobre educação, então vamos para a tela do computador. Título 6º. Da tributação e do orçamento. Capítulo I. Do Sistema Tributário Nacional. Seção I. Dos Princípios Gerais. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos e impostos. Segunda, taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Terceira, contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. Primeiro, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Segundo, as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Artigo 146. Cabe à lei complementar e dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Segunda, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Terceira, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. B. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. C. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. D. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo 155, segunda, das contribuições previstas no artigo 195, e 12 e 13, e da contribuição a que se refere o artigo 239. A linha acrescida pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 3º, d, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observado que i. será opcional para o contribuinte. Segunda, poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado. Terceira, o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Quarta, a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Parágrafo único acrescido pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. Artigo 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei,
estabelecer normas de igual objetivo. Artigo acrescido pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. Artigo 147. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. E, para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Segunda, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, terceira, b. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, terceira, e 150, e terceira, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, sexto, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Primeiro, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Parágrafo único transformado em primeiro pela Emenda Constitucional número 33, de 2001, e com nova redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019, vide inciso 2º do artigo 36 da Emenda Constitucional número 103, de 2019. 1 graus A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 103, de 2019, vide inciso 2º do artigo 36 da Emenda Constitucional número 103, de 2019. 1 graus B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no 1 graus A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 103, de 2019, vide inciso 2º do artigo 36 da Emenda Constitucional número 103, de 2019. 1 graus C. A contribuição extraordinária de que trata o 1 graus B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 103, de 2019, vide inciso 2º do artigo 36 da Emenda Constitucional número 103, de 2019. Segundo as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo, parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 33,
de 2001. E não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Segunda, incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 33, de 2001 e com nova redação dada pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. Terceira, poderão ter alíquotas a de valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. B. Específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Terceiro, a pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica, na forma da lei. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Quarto, a lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Artigo 149. Aos municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, e terceira. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica. Artigo acrescido pela Emenda Constitucional número 39, de 2002. Seção 2ª. Das limitações do poder de tributar. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Segunda, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Terceira, cobrar tributos. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea B, a linha acrescida pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. Quarta, utilizar tributo com efeito de confisco. V. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Sexta, instituir impostos sobre a. Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. B. Templos de qualquer culto. C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. E.
fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura a lazer. A linha acrescida pela Emenda Constitucional número 75, de 2013. Primeiro, a vedação do inciso 3º, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, e 153, e, segunda, quarta e v, e 154, segunda, e a vedação do inciso 3º, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, e 153, e, segunda, terceira e v, e 154, segunda, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, terceira, e 156, e. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. Segundo a vedação do inciso 6º, a, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Terceiro, as vedações do inciso 6º, a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exoneram o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Quarto, as vedações expressas no inciso 6º, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Quinto, a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Sexto, qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, segundo, 12, g. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. Sétimo, a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. Artigo 151. É vedado à União e instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Segunda, tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos,
em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. Terceira, instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Artigo 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Seção 3ª. Dos Impostos da União. Artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre i. Importação de produtos estrangeiros. Segunda, exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados. Terceira, renda e proventos de qualquer natureza. Quarta, produtos industrializados. V. Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Sexta, propriedade territorial rural. Sétima, grandes fortunas, nos termos de lei complementar. Primeiro é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, segunda, quarta e V. Segundo o imposto previsto no inciso 3º. E, será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei. Segunda, revogado pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. Terceiro, o imposto previsto no inciso 4º. E, será seletivo, em função da essencialidade do produto. Segunda, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Terceira, não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Quarta, terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, na forma da lei. Inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. Quarto, o imposto previsto no inciso 6º do caput, parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. E, será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. Segunda, não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. Terceira, será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. Quinto, o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso V do caput deste artigo, devido na operação de origem, a alíquota mínima será de 1%, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos. E 30% para o Estado, o Distrito Federal ou o território, conforme a origem. Segunda, 70% para o município de origem. Artigo 154. A União poderá instituir e, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior,
desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Segunda, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Seção 4ª. Dos impostos dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, caput do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. E, transmissão causa-mortes e doação, de quaisquer bens ou direitos, inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. Segunda, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. Terceira, propriedade de veículos autômatos. Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. Primeiro, o imposto previsto no inciso I, caput do parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. E, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal. Segunda, relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal. Terceira, terá a competência para sua instituição regulada por lei complementar. A. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. B. Se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Quarta, terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Segundo o imposto previsto no inciso 2º, atenderá ao seguinte, caput do parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. E, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. Segunda, a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. A. Não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. B. Acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Terceira, poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Quarta, resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação. V. É facultado ao Senado Federal a. Estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de 1/3 e aprovada pela maioria absoluta de seus membros. B. Fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 de seus membros.
Sexta, salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso 12, g, as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. Sétima, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional número 87, de 2015, publicada no DOU de 17 de abril de 2015, em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no ano subsequente e após 90 dias desta. A, revogada pela Emenda Constitucional número 87, de 2015, publicada no DOU de 17 de abril de 2015, em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no ano subsequente e após 90 dias desta. B. Revogada pela Emenda Constitucional número 87, de 2015, publicada no DOU de 17 de abril de 2015, em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no ano subsequente e após 90 dias desta. Oitava, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso 7º será atribuída, inciso com redação dada pela Emenda Constitucional número 87, de 2015, publicada no DOU de 17 de abril de 2015, em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no ano subsequente e após 90 dias desta. A. Ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto. A linha acrescida pela Emenda Constitucional número 87, de 2015, publicada no DOU de 17 de abril de 2015, em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no ano subsequente e após 90 dias desta. B. Ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto, a linha acrescida pela Emenda Constitucional número 87, de 2015, publicada no DOU de 17 de abril de 2015, em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no ano subsequente e após 90 dias desta. Nona, incidirá também. A. Sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço, a linha com redação dada pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. B. Sobre o valor total da operação. Quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. X. Não incidirá. A. Sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores, a linha com redação dada pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. B. Sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica.
c. Sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, 5º. D. Nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, a linha acrescida pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. 11. Não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos. 12. Cabe à lei complementar: a. Definir seus contribuintes. B. Dispor sobre substituição tributária. C. Disciplinar o regime de compensação do imposto. D. Fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços. E. Excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, a. F. Prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias. G. Regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. H. Definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X. B. A linha acrescida pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. E. Fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. A linha acrescida pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Terceiro, a exceção dos impostos de que tratam o inciso 2º do caput deste artigo e o artigo 153, e segunda, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Quarto, na hipótese do inciso 12, h, observar-se-á o seguinte: e, nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado onde ocorrer o consumo. Segunda, nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto será repartido entre os estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Terceira, nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao estado de origem. Quarta, as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do segundo, 12, g, observando-se o seguinte: a. Serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto. B. Poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. C.
poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, terceira, b. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Quinto, as regras necessárias à aplicação do disposto no quarto, inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do segundo, 12g. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Sexto, o imposto previsto no inciso 3º. I. Terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Segunda, poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. Seção V. Dos impostos dos municípios. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre I. Propriedade predial e territorial urbana. Segunda, transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Terceira, serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, segunda, definidos em lei complementar. Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. Quarta, revogado pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. Primeiro, sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, quarto, inciso 2º, o imposto previsto no inciso I poderá, parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. I. Ser progressivo em razão do valor do imóvel, e, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. Segunda, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. Segundo, o imposto previsto no inciso 2º. E, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Segunda, compete ao município da situação do bem. Terceiro, em relação ao imposto previsto no inciso 3º do caput deste artigo, cabe à lei complementar, caput do parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional número 37, de 2002. E, fixar as suas alíquotas máximas e mínimas, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 3, de 1993 e com nova redação dada pela Emenda Constitucional número 37, de 2002. Segunda, excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. Terceira, regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 37, de 2002. Quarto,
revogado pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. Seção 6ª. Da repartição das receitas tributárias. Artigo 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal. E, o produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Segunda, 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154, e artigo 158. Pertencem aos municípios. E, o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Segunda, 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a Propriedade Territorial Rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, 4º, terceira, inciso com redação dada pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. Terceira, 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a Propriedade de Veículos Automotores licenciados em seus territórios. Quarta, 25% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos municípios, mencionadas no inciso 4º, serão creditadas conforme os seguintes critérios. I. 65%, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios, inciso com redação dada pela Emenda Constitucional número 108, de 2020, com produção de efeitos financeiros a partir de 1 graus/1/2021. Segunda, até 35%, de acordo com o que dispuser lei estadual, observada, obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional número 108, de 2020, com produção de efeitos financeiros a partir de 1 graus/1/2021. Artigo 159. A União entregará e, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49%, na seguinte forma, caput do inciso com redação dada pela Emenda Constitucional número 84, de 2014, publicada no DOU de 3 de dezembro de 2014, em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro do exercício subsequente. A. 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. B. 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios. C. 3%,
para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. D. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano, a linha acrescida pela Emenda Constitucional número 55, de 2007. E 1%, ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano, a linha acrescida pela Emenda Constitucional número 84, de 2014, publicada no DOU de 3 de dezembro de 2014, em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro do exercício subsequente. Segunda, do produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, 10% aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Terceira, do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no artigo 177, quarto, 29%, para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que refere o inciso 2º, c, do referido parágrafo. Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional número 44, de 2004. Primeiro, para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, e 158, e. Segundo, a nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2º, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido. Terceiro, os estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2º, observados os critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo único, e segunda. Quarto, do montante de recursos de que trata o inciso 3º que cabe a cada estado, 25% serão destinados aos seus municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. Artigo 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos. Parágrafo único com redação dada pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. E, ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 29, de 13 de setembro de 2000. Segunda, ao cumprimento do disposto no artigo 198, segundo, incisos segunda e terceira. Inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 29, de 2000.
Artigo 161. Cabe à lei complementar e definir valor adicionado para fins do disposto no artigo 158, parágrafo único, e segunda, estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso I, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e entre municípios. Terceira, dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159. Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que aludiu o inciso 2º. Artigo 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por município, os dos Estados, por município. Capítulo 2º. Das Finanças Públicas. Seção I. Normas Gerais. Artigo 163. Lei Complementar disporá sobre I. Finanças Públicas. Segunda, dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público. Terceira, concessão de garantias pelas entidades públicas. Quarta, emissão e resgate de títulos da dívida pública. V. Fiscalização financeira da administração pública direta e indireta, inciso com redação dada pela Emenda Constitucional número 40, de 2003. Sexta, operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Sétima, compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. Artigo 163-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Artigo acrescido pela Emenda Constitucional número 108, de 2020, com produção de efeitos financeiros a partir de 1°/1/2021. Artigo 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Primeiro é vedado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Segundo, o Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Terceiro, as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, as dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas,
em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Seção 2ª. Dos orçamentos. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o Plano Plurianual. Segunda, as diretrizes orçamentárias. Terceira, os orçamentos anuais. Primeiro, a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Segundo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Terceiro, o Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Quarto, os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Quinto, a Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Segunda, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Terceira, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Sexto, o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Sétimo, os orçamentos previstos no quinto e segunda deste artigo, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo critério populacional. Oitavo, a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Nono, cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Segunda, estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Terceira, dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto nos 11 e 12 do artigo 166. Inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 86, de 2015, com redação dada pela Emenda Constitucional número 100, de 2019, publicada no DOU de 27 de junho de 2019,
produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente. 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 100, de 2019, publicada no DOU de 27 de junho de 2019, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente. 11. O disposto no 10 deste artigo, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. Segunda, não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados. Terceira, aplicar-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 102, de 2019, publicada no DOU de 27 de setembro de 2019, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente. 12. Integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício a que se refere e, pelo menos, para os dois exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na Lei Orçamentária Anual para a continuidade daqueles em andamento. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 102, de 2019, publicada no DOU de 27 de setembro de 2019, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente. 13. O disposto no inciso 3º do 9º e nos 10, 11 e 12 deste artigo aplicar-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 102, de 2019, publicada no DOU de 27 de setembro de 2019, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente. 14. A Lei Orçamentária Anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 102, de 2019, publicada no DOU de 27 de setembro de 2019, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente. 15. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análises de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 102, de 2019, publicada no DOU de 27 de setembro de 2019, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente. Artigo 166. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Primeiro caberá a uma comissão mista permanente de senadores e deputados. E,
examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Segunda, examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas casas, criadas de acordo com o artigo 58. Segundo, as emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Terceiro, as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segunda, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre a. Dotações para pessoal e seus encargos. B. Serviço da dívida. C. Transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e o Distrito Federal, ou. Terceira, sejam relacionadas a. Com a correção de erros ou omissões, ou b. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Quarto, as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual. Quinto, o Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta. Sexto, os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 165, nono. Sétimo, aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Oitavo, os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Nono, as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2%, 1,2%, da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 86, de 2015, publicada no DOU de 18 de março de 2015, em vigor na data de publicação, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício de 2014. 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no nono, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do segundo do artigo 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 86, de 2015, publicada no DOU de 18 de março de 2015, em vigor na data de publicação, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício de 2014. 11.
É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o 9º deste artigo, em montante correspondente a 1,2%, 1,2%, da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no 9º do artigo 165. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 86, de 2015, publicada no DOU de 18 de março de 2015, em vigor na data de publicação, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício de 2014. 12. A garantia de execução de que trata o 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1%, da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 86, de 2015, com redação dada pela Emenda Constitucional número 100, de 2019, publicada no DOU de 27 de junho de 2019, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente. 13. As programações orçamentárias previstas nos 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 86, de 2015, com redação dada pela Emenda Constitucional número 100, de 2019, publicada no DOU de 27 de junho de 2019, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente. 14. Para fins de cumprimento do disposto nos 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 86, de 2015, com redação dada pela Emenda Constitucional número 100, de 2019, publicada no DOU de 27 de junho de 2019, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente. E, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 86, de 2015, e revogado pela Emenda Constitucional número 100, de 2019. Segunda, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 86, de 2015, e revogado pela Emenda Constitucional número 100, de 2019. Terceira, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 86, de 2015, e revogado pela Emenda Constitucional número 100, de 2019. Quarta, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 86, de 2015, e revogado pela Emenda Constitucional número 100, de 2019. 15. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 86, de 2015, e revogado pela Emenda Constitucional número 100, de 2019. 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista nos 11 e 12 deste artigo for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a municípios,
independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do artigo 169. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 86, de 2015, com redação dada pela Emenda Constitucional número 100, de 2019, publicada no DOU de 27 de junho de 2019, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente. 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos 11 e 12 poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 0,6%, 0,6%, da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, para as programações das emendas individuais, e até o limite de 0,5%, 0,5%, para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 86, de 2015, com redação dada pela Emenda Constitucional número 100, de 2019, publicada no DOU de 27 de junho de 2019, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente. 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos nos 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 86, de 2015, com redação dada pela Emenda Constitucional número 100, de 2019, publicada no DOU de 27 de junho de 2019, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente. 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 100, de 2019, publicada no DOU de 27 de junho de 2019, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente. 20. As programações de que trata o 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 100, de 2019, publicada no DOU de 27 de junho de 2019, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente. Artigo 166-A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a estados, ao Distrito Federal e a municípios por meio de transferência especial, ou segunda, transferência com finalidade definida. Primeiro, os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado,
do Distrito Federal e dos municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do 16 do artigo 166, e de endividamento do ente federado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas, e segunda, encargos referentes ao serviço da dívida. Segundo, na transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste artigo, os recursos serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere. Segunda, pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira, e terceira, serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto no 5º deste artigo. Terceiro, o ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Quarto, na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, os recursos serão vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar, e segunda, aplicados nas áreas de competência constitucional da União. Quinto, pelo menos 70%, das transferências especiais de que trata o inciso I do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a restrição a que se refere o inciso 2º do 1º deste artigo. Artigo acrescido pela Emenda Constitucional número 105, de 2019, publicada no DOU de 13 de dezembro de 2019, em vigor em 1º de janeiro do ano subsequente ao da publicação. Artigo 167. São vedados o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Segunda, a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Terceira, a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Quarta, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, segundo, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no artigo 165, 8º. Bem como o disposto no 4º deste artigo, inciso com redação dada pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. V. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Sexta,
a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. 7ª, a concessão ou utilização de créditos ilimitados. 8ª, a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, 5º. 9ª, a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. X. A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal e estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 11. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195, a, e segunda, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201. Inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. 12. Na forma estabelecida na Lei Complementar de que trata o 22 do artigo 40, a utilização de recursos de regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no artigo 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 13. A transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social. Inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Primeiro, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Segundo, os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Terceiro, a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Quarto, é permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158, 159, A e B, e segunda, para prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 3,
de 1993. Quinto, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso 6º deste artigo. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 85, de 2015, republicada no DOU de 3 de março de 2015. Artigo 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, 9º. Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Primeiro, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. Parágrafo único transformado em primeiro com nova redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. E, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segunda, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segundo decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios que não observarem os referidos limites. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceiro, para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências. E, redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Segunda, exoneração dos servidores não estáveis. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Quarto, se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 19,
de 1998. Quinto, o servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Sexto, o cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Sétimo, lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no 4º parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Então, você gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e sua rede de imagem como o Telegram e o WhatsApp. E aqui na descrição a gente tem vídeos relacionados, também temos playlist sobre educação, saúde, enfermagem, internet e empreender. Aqui na descrição também temos produtos gratuitos sobre e-book, curso e outros produtos digitais. Aqui embaixo temos o link também para você ser afiliado de 4 e-books. Cada e-book tem 7 bônus, oferecendo 40% de comissão. Fornecemos também material de divulgação como imagem, texto e vídeos. Então eu te aguardo aqui na descrição e até o próximo vídeo. E então se inscreva no canal, clique no sininho